A galera do terceirão, professor Dércio aí, para mais uma correção das nossas atividades. Então, essa é a correção da aula 2, tá? E daí nós temos uma questão que começa assim: se a autonomia da escultura e da pintura de Roma tem sido posta em causa, a arquitetura representa uma proeza de tal envergadura que dissipa todas as dúvidas. Esta frase é de H. W. Jenson sobre a arte romana e tenta estabelecer uma hierarquia de autenticidade entre suas produções artísticas, pintura, escultura e arquitetura, tá? O que Jenson quis dizer com isso? Você concorda com o ponto de vista dele? Justifique a sua resposta. Então, vamos lá. Então ele está falando da autonomia da escultura e da pintura de Roma, que justamente nesse sentido ela tem sido posta em causa, no sentido do que ela tem sido colocada à prova. Existem muitas pessoas que acham que a arte romana é basicamente uma cópia da arte grega. E daí nós temos alguns elementos que provam que isso é ao contrário, tá? E um deles é justamente a arquitetura. Ela representa, né, o ápice daquilo que a gente pode dizer de arte romana. Tá? Enquanto nós temos algumas mudanças estruturais na escultura, como eu tinha dito para vocês, referente ao vestuário, né? Geralmente era o vestuário do imperador ou de um grande general, tá? E que nós temos esses personagens também com um semblante mais naturalista e que era diferente do grego, que no grego nós temos o personagem que geralmente remete a alguma referência da mitologia grega, tá? E também não existe essa questão, essa preocupação com o vestuário, né? Na evolução da arte grega, né? No clássico e no próprio helenístico, não existe muito essa preocupação da vestimenta, e sim do corpo escultórico. Era o mais preocupante que esses personagens tivessem um corpo ideal, o corpo idealizado pelos gregos. Já em Roma, nós temos uma diferença bem grande nesse sentido, por quê? Porque os personagens geralmente eles faziam o que? Eles representavam Roma em seu grande e vasto império. E por isso os escultores eles se viam obrigados a trazer esse personagem o mais próximo possível do real. Nós conseguimos ver que no rosto, na face desses personagens, geralmente, o que eu tinha falado em sala de aula, eles têm uma expressão, é um modo mais expressivo, indo para um caminho barroco, né, que é uma coisa que vai acontecer no futuro, tá? E também a questão da vestimenta, que era uma vestimenta ou real ou uma vestimenta de guerra, falando de escultura. Relação à pintura, nós já temos também uma diferença em relação à questão de profundidade, já se cria formas mais próximas do que vai surgir depois no Renascimento, tá? Os elementos eles têm uma questão mais primorosa na pintura romana e a pintura grega que conhecemos ela está muito mais focada na questão dos utensílios. Então não se trabalha com cor, não se trabalha muito com a questão da profundidade, não existe preocupação com perspectiva nem nada. E já na pintura romana nós temos um aperfeiçoamento, tendo no ponto de vista a questão justamente da erupção que acontece no Monte Vesúvio, tá? Que destrói a cidade de Pompeia e Herculano, ok? E dentro disso acaba se preservando a pintura romana. Já na escultura não há discussão, tá? No caso na escultura não, na arquitetura não há discussão. Enquanto na escultura e na pintura nós temos alguns elementos, né, que podem se discutir aqui, que não tem uma legitimidade artística, Roma
na arquitetura ela já tem uma proeza e uma envergadura maior referente a todas as tecnologias que foram investidas por ele. Eles já tinham um domínio do concreto, por exemplo, tá? Suas construções com arcos e as abóbadas são o ápice da tecnologia arquitetônica desse período, são a referência também, justamente porque construções com bases circulares eram muito difíceis de se fazer, são muito difíceis de se fazer. E justamente nesse sentido que esse texto nos refere, nos apresenta a arte romana. Então é isso mais ou menos que o Jansen quis dizer. Então eu concordo com o ponto de vista dele no sentido que existe uma hierarquia em que a arquitetura está um pouco acima da pintura e da escultura, tá? Nesse sentido, justamente porque ainda existem discussões entre teóricos referentes à escultura e referentes à pintura. Já na arquitetura não existe discussão, ok? Então, nesse sentido, eu vejo que esse é o caminho da nossa resposta. Entender que a pintura e a escultura existia uma evolução referente àquilo que era feito na Grécia, tá? E quando eu falo em arquitetura, não existe discussão, porque nada daquilo que foi herdado dos gregos mudou, né? Ou traz alguma referência, ou lembra a arquitetura grega, já que em Roma as tecnologias das abóbadas e dos arcos realmente revolucionaram todo esse cenário, ok? É mais ou menos nesse caminho a resposta, tá? Como é uma resposta baseada numa pesquisa, na pesquisa que você deve ter feito, não existe uma resposta assim exata no sentido, ó, tem que ser assim, mas se você utilizou essa linha de pensamento, você está no caminho certo, ok? Obrigado aí por esse tempo, valeu e até a próxima. Até mais, galera.